Tiagão. Olá, gente, tudo bom? Boa noite. Vamos aqui estar retornando às nossas aulas, né? Essa semana a gente não pôde dar continuidade, mas vamos recomeçar, né, do ponto onde a gente parou da última vez. As primeiras aulas foram sobre a doutrina bíblica, né? O que é doutrina, a Bíblia Sagrada, sobre a Trindade, sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Falamos também sobre a queda do homem, né? E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre justamente a redenção do homem, né? Sobre a redenção, sobre como aconteceu a redenção do homem, tá bom? Antes disso, nós podemos orar um pouquinho, né? Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, tá bom? Obrigado, Senhor, por essa noite. Nos dá, Senhor, clareza da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti. É o Senhor que nos dá entendimento, abre nossa mente, nosso coração, para que a palavra de Deus possa estar sendo realmente entranhada em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a colocá-la em prática, para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. A gente pode continuar? Pode passar, Marcelo. Então, a gente vai falar sobre as doutrinas que falam sobre justamente a aplicação da redenção do homem, né? Como eu falei da última vez, nós conversamos sobre Deus e o Espírito Santo, né? E sobre a queda e o pecado do homem, como foi que aconteceu. A partir de agora, nós vamos começar a falar sobre a redenção do homem. Como foi que isso aconteceu? Tá bom? Pode passar. Então, nós vamos falar sobre como ocorreu as etapas da salvação, né? Quando a gente pergunta sobre como ocorreu a salvação, a maioria vai falar sobre Jesus, né? Com certeza vão falar sobre Jesus, né? Mas Jesus, ele também tem uma marca, né? E Jesus, ele é o ser que veio através dele a salvação, veio através dele a nossa redenção, só que a praticidade, a manifestação visível de como isso aconteceu se dá através de uma coisa chamada graça. Graça é favor imerecido. Então, a graça nada mais é do que a praticidade, tá, do sacrifício e do amor de Jesus por nós. É tudo aquilo que está no caráter de Deus, na sua formação divina, só que colocada em prática, né? Não foi colocada baseada no favor humano, mas foi colocada baseada em quem Deus é, na manifestação do seu Filho através do Espírito Santo. E essa graça de Deus, ela é apresentada de duas formas. É apresentada de duas formas, tá bom? A comum e a salvadora. A graça comum é aquela que abrange todas as criaturas, abrange todo mundo, né? Isso independe da religião da pessoa. Seu áudio... Opa. Já foi? Agora, né? Meu Deus do céu. Posso recomeçar, então? Aqui, acho que estava desligado, né? Não, foi só um segundinho, Tiago, pode continuar. Entendi. Então, o que acontece? Então, a graça comum é aquela em que todas as criaturas se beneficiam, desde as criaturas da natureza até as pessoas que, digamos, não creem em Jesus. Então, você vai ver muitos países islâmicos prósperos, você vai ver muitos países que, pessoas religiosas que não seguem Jesus, mas que têm uma vida boa, uma vida, de certa forma, saudável, de riqueza, de prosperidade, né? E isso é uma graça chamada graça comum, né? E a palavra de Deus fala em Mateus 5:45 que a palavra de Deus nos fala. Fala que Deus faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos, tá? Ou seja, esse DNA, essa digital de graça comum, ela alcança muitas pessoas, tá? Pode passar. Inclusive a natureza, né? O próprio Adão e Eva não receberam a morte física instantaneamente por causa da graça comum, ao contrário dos anjos, que quando caíram, imediatamente foram expulsos e lançados ao abismo das trevas. 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, não mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo final. Outro exemplo
que a graça comum, né? O Senhor abençoou a casa de Potifar através da vida de José, lá em Gênesis 39:5, né? O próprio Egito, nessa época, foi muito alcançado através dessa graça, porque era a única região naquela época onde havia prosperidade, justamente por quê? Porque José recebeu uma revelação, né? E essa revelação, através do sonho, foi interpretado por ele, o sonho do faraó, né? E, através das vacas gordas e das vacas magras, das espigas, né? Ele foi alvo dessa revelação, e essa revelação alcançou uma graça comum em todo o Egito. Então, por que José não teve essa revelação lá em Canaã, por exemplo? Né? Poderia ter tido o pai poderia ter sonhado e José interpretado. E aí, em Canaã, seria ali a região onde morava Israel, né? Antes Jacó, agora Israel, poderia ter sido alcançado por essa graça. Mas não foi o que aconteceu, né? Mais tarde nós veremos que foi uma obra do Senhor levá-los para o Egito. O conhecimento intelectual, moral, social são coisas concedidas a todos. Alguns possuem uma vasta capacidade, possuem uma capacidade até extraordinária, né? Intelectuais, artistas, né? Músicos extraordinários, cientistas, Albert Einstein, né? Outros músicos, Michael Jackson. Então você vai ver que existe talentos, existe uma graça comum em habilidades, em conhecimento também, onde alguns prosperam. Tudo isso é resultado da graça comum, onde Deus ele sustenta todo mundo. Pode passar, por favor. Já a graça salvadora, ela é diferente da graça comum. A graça salvadora consiste em considerar, já não considera nenhum mérito humano, né? Se a graça comum já considera que alguns dons e talentos podem ser derramados sobre pessoas, né? Manifestados através da natureza, já a graça salvadora não leva em nenhum momento o mérito humano. Não há nenhum mérito humano, porque se houver algum mérito humano, Deus vai ter que dividir com o homem o destaque da salvação, né? E se um homem pode salvar a si mesmo, para que existiria um Cristo? Para que existiria um Salvador, né? E essa graça salvadora, ela também distribui suas bênçãos aos homens de modo livre e soberano, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Ou seja, a graça salvadora manifesta uma salvação que não é pelas obras, né? Mas é o favor e dom de Deus. Ele é mediante a fé, e isso não vem da gente, é dom de Deus. A salvação é oferecida pela graça salvadora a todos os homens sob a condição da fé em Cristo, por meio da graça. A obra de Cristo é a condição do pacto da redenção. A graça é absolutamente necessária para a salvação movida pelo próprio Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que revela que nós somos pecadores e que precisamos dessa graça de Deus e que nenhum tipo de obra redentora viria de nós mesmos. Cristo é o garantidor, é o fiador, é o penhor, né? O Espírito Santo nos revela que é o Cristo. Por exemplo, hoje, você está em 2023. Como é que você sabe que Jesus morreu na cruz, por exemplo? Existem muitas pesquisas, arqueologia, antropologia, existe hoje toda uma pesquisa sobre Jesus histórico. Porém, não é só isso, né? Se você nunca viu Jesus pessoalmente, fisicamente, né? Há uma pessoa que te revela esse Cristo. Há uma pessoa que te revela que esse Cristo morreu por você. Essa pessoa é o Espírito Santo. Mas isso vem mediante o quê? Uma graça salvadora. O Espírito Santo se revela não porque a gente merece, mas porque Deus o fez assim, mediante a sua graça. Pode passar. Vamos ler alguns versículos, tá bom, gente? Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ou seja, essa promessa da graça, ela vai vir através
de uma atitude divina para com a gente. Tá bom? Atos 2, 39. Já Gálatas 1, 15, 16 fala assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho a mim, para que pregasse entre os gentios. Eu não consultei a carne e nem o sangue. Mais uma vez, uma atitude de Deus para com a gente através da sua graça. Romanos 5:20 diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Porque a graça salvadora de Deus é manifestada a todos os homens. Tito 2:11. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, tem a graça comum e a graça salvadora, tá bom? Dentro de todo esse aspecto de salvação, da redenção do ser humano. Pode passar. E a graça salvadora também, ela se manifesta através de um ressurgimento de uma vida que depende inteiramente do agir de Deus através do Espírito Santo, produzindo a salvação. A graça de Deus, ela nos revela que somos totalmente dependentes de Deus. Se há alguma manifestação de independência, significa que a gente não entendeu a graça. A gente precisa entender que a nossa vida não consegue mais hoje viver longe de Deus. Não há como a gente conseguir viver longe dessa graça, porque ela já é algo que veio diretamente para a gente, para que a gente possa entender que a salvação vem dele. E se a gente tentar procurar algo em nós vamos ficar totalmente desesperados, porque não tem nada em nós que pudesse ser salvo. E aí a graça, ela nos leva a viver totalmente dependente de Deus. Um homem por si só não pode se chegar a Deus, tá, gente? Também a graça de Deus não depende do homem. Como falei, para que ninguém se glorie. Ele é Deus quem toma iniciativa no processo de salvação. Assim, Deus nos chama. Isso já é graça, a superabundante, a salvadora, o suficiente, a graça de Deus, e ela é totalmente gratuita para nós. Né? Houve um grande sacrifício de Jesus Cristo por nós, para que hoje a gente pudesse viver essa salvação. Tá? Agora, uma coisa que a gente precisa entender muito bem, tá? É que, às vezes, para algumas outras igrejas, algumas outras denominações, o processo de salvação precisa ser partido do homem para com Deus, entendeu? É como se o homem tivesse participação na salvação. Então, você faz um apelo, convida a pessoa para ir lá na frente, e a partir disso a pessoa aceita Jesus. Então, houve uma participação dela. Só que qual é um pouquinho dessa confusão não, dessa diferenciação que faz com que há uma diferença entre uma congregação e outra, como a nossa, que é uma igreja batista. É que mesmo essa necessidade de ir à frente e confessar Jesus, já houve um convencimento do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, até esse processo de conversão, por mais que o homem vá lá na frente e confesse, e tenha sua participação nesse sentido, não surgiu do homem a necessidade de se arrepender dos seus pecados. Primeiro, foi o Espírito Santo que revelou isso a ele através da graça salvadora. E aí, através disso, ele se sente constrangido no sentido de envergonhado pelos seus pecados e reconhecendo que sem Jesus, ele, entre aspas, ele não é nada, entre aspas, não. Ele não é nada, né? Então, tem uma diferenciação de algumas congregações, algumas até neopentecostais, que já tem uma outra visão com relação a isso, né? Onde o homem ele tem participação nesse processo de vamos dizer assim, de conversão, né? De conversão. Pode passar. Oi? Quem levantou a mão? Fui eu, Thiago. Eu posso fazer uma colocação sobre esse assunto que você estava colocando agora? Só um complemento sobre, falando da graça, né? Que hoje tem um movimento muito perigoso em igrejas neopentecostais, em movimentos aí, coaches, em diversas frentes aí,
até em grandes igrejas, onde o pessoal está falando muito, grandes ícones aí, pregadores, falando sobre a hipergraça. Não sei se você já ouviu falar, talvez já tenha lido ou visto sobre isso. A hipergraça é uma graça totalmente confusa, antibíblica, antidoutrinária, né? E que fala que o homem é salvo de forma completa através da graça de Deus, mesmo sem arrependimento, mesmo sem uma confissão de pecados. É uma coisa assim bem confusa, né? E tem arrebanhado muitas pessoas hoje em diversas denominações aí que se dizem evangélicas, né? Esse movimento aí da hipergraça. Então, é algo que eu acredito que os alunos, né, se assim eles tiverem interesse, possam ler. Quem são os ícones dessas pregações aí? Por exemplo, eu vou colocar um nome aqui, como David Leonardo, por exemplo, e outros, né? Eles são os ícones aí que pregam essa questão da hipergraça hoje, atualmente. Então, é só uma sugestão para que os alunos, se assim desejarem, quiser pesquisar um pouco sobre a hipergraça, é uma outra perspectiva, né? E uma pregação de muitos líderes aí, que na verdade é antibíblica e fora desse embasamento que você está colocando para nós agora sobre a verdadeira graça, né? Graça comum e salvadora. Uhum. Existe uma banalização da graça, né? Existe uma... até porque muita gente ela acaba sendo atraída por esse tipo de discurso, né? Que a gente entende, sim, que a graça é um meio do amor de Deus, sim, alcançar as pessoas. Deus quer, sim, alcançar as pessoas, isso através da sua graça, mas a graça não significa, até que eu vou falar um pouco sobre isso lá na frente, a graça não significa a banalização do sacrifício de Jesus, né? Ou uma vida ausente de renúncias em sacrifício. Então, acaba que só uma parte da graça é falada, só uma parte, a parte que não machuca, né? A parte que não confronta, a parte da graça que não confronta, e que acaba que é um discurso que é incompleto, né? Só é um discurso pela metade, uma pregação pela metade. Que a palavra de Deus fala, né? Que a graça de Deus, ela é mediante a fé em Jesus Cristo, e isso não vem de nós, para que ninguém se glorie. Então, e a graça nos leva a uma autorreflexão dos nossos pecados, nos leva a arrependimento de pecado, a confessar que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele tem totalmente o senhorio da nossa vida e que precisamos todos os dias reconhecer nossos pecados, reconhecer que nós somos pequenos sem Ele e que se a pessoa não quiser viver isso, ela entendeu a graça de modo totalmente errôneo, totalmente errado, né? Vamos aqui seguir. Existem algumas etapas, eu até esqueci de botar etapas entre aspas, tá? Mas sobre alguns tópicos sobre a questão da salvação, tá bom? A Bíblia não traz uma ordem de plano de salvação, porque ainda há vamos dizer assim, existe uma organização. Depois eu vou até trazer um livro de teologia sistemática, tá, gente? Que é um livro muito bom que eu quero indicar para vocês. Mas existe alguma ordem em relação ao plano da salvação do Senhor para a gente, né? Que é uma construção teológica para a gente poder melhor entender como ocorre esse processo. É uma ordem chamada Ordo Salutis e descreve o processo que a obra da salvação ocorre no homem. E é um processo que possui vários momentos. Pode passar, Marcelo, por favor. Então, ocorre primeiro a regeneração. O que é regeneração, gente? Regeneração é o que Deus nos fala sobre o nascer de novo, tá? Onde há um momento onde, pela fé e pela graça de Deus, nós nascemos de novo em Jesus Cristo, tá? É um ato de Deus em que ele implanta uma nova vida ao homem, o tornando santo, tá? Ou seja, ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, houve ali uma regeneração, tá? Foi ele que nos transportou, né? Então, imagina, assim, Império das Trevas é, tipo, escuridão total. Então, tipo, você se imagina num quarto fechado, trancado, sem energia, que só tem uma porta que abre por fora. Deus é quem conseguiu essa chave, através de Jesus Cristo na morte da cruz, abriu e nos trouxe de lá, né? E é um mistério que operou no nascimento de Jesus Cristo, que agora opera na nossa vida,
na nossa vida. Então, o mesmo Espírito, o Espírito Santo que operou na vida de Jesus, através da regeneração, através do sacrifício de Jesus, também pode operar na nossa vida, assegurando o exercício santo para a disposição quanto ao novo nascimento. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que, ao nascer de novo, eu sou regenerado. Ao ser regenerado, o Espírito Santo começa a agir na minha vida. Ao agir na minha vida, eu começo a ter obras que confirmam essa regeneração, entendeu? Então, não é uma coisa que fica somente na teoria, no campo mental. Ah, que bonitinho. Ah, que mensagem fofa. Não. Aquilo ali, quando ele fala assim, olha, você tem que orar pelos seus inimigos, você tem que perdoar as pessoas que te perseguem, você tem que pegar a bacia e a toalha e lavar os pés das pessoas que estão te perseguindo, você tem que ser uma pessoa que vai até as pessoas pobres, viúvas, aos ricos, prega o evangelho, você vai dar a vida pelo evangelho. Isso tudo faz parte da praticidade que começou lá na regeneração. Amém? E eu vou dar uma frase aqui do que Jesus disse para Nicodemos, né? Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, precisa haver um nascimento de novo. E quem faz essa obra do nascimento de novo é o próprio Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Então, ele nos transporta do império das trevas para a sua maravilhosa luz. O homem torna-se espiritualmente vivo antes de estarmos mortos em nossas obras e delitos. Agora estamos vivos em Cristo Jesus. O homem torna-se espiritualmente vivo ao nascer de novo, capaz de falar com Deus em oração e adoração. É capaz de ouvir sua palavra com o coração receptivo. Ou seja, nessa regeneração, ao ser transportado, a voz de Deus fica audível, o prazer da oração, o prazer do louvor, o prazer da adoração, o coração fica quedado a poder sempre estar sendo disciplinado. Um coração disciplinado é resultado de uma vida regenerada, gente, viu? Então, isso acontece na regeneração. Pode passar. A regeneração não deve ser entendida como uma troca de substância humana, ou ainda de faculdades da alma ou vida emocional. Ou seja, você não virou um super crente. Você não vai viver numa bolha onde você vai ser ausentado de toda a sociedade. Tá bom, gente? Onde seu corpo hoje virou um anjo celestial. Não, você continua sendo um ser humano. Também não ocorre uma substituição do pecado ou a perda da capacidade de pecar. O que isso quer dizer? Significa o quê? Que quando você é regenerado, ainda que você venha a pecar, porque somos seres humanos, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, algumas consequências do pecado ainda vão acontecer. Tá bom, gente? Ou seja, você pecou em alguma área. Dependendo da situação, pecado é pecado, tá bom, gente? Isso não agrada a Deus. Só que as consequências do pecado ainda vão vir. Para alguns, ser uma consequência muito pesada, para outros, mas algumas consequências humanas, estou falando, tá, gente? Mais leves. Porém, ainda é pecado e ainda nos faz separação de Deus. E também a gente não fica a gente não perde a capacidade de pecar. Ainda viveremos nesse mundo sob a tentação, né? Sobre sermos atraídos a pecar. Cabe, como eu falei anteriormente, estarmos sujeitos a Jesus para que essa graça nos alcance. E quando essa graça nos alcançar, ela vai nos movimentar para fugir do pecado. Tá? A graça nos movimenta a fugir do pecado. E isso é sinal da nossa regeneração. Consiste na implantação de uma nova vida espiritual orientada pelo Espírito Santo, que move o homem em direção a Deus. Ou seja, quando ocorre a regeneração, como eu falei anteriormente, no slide anterior, você fica mais quedado. Estar com Deus é prazeroso, então você vai amar ler a palavra, você vai amar escutar um momento de louvor, você vai ter o seu tempo a sós com Deus, você vai ter uma nova vida
na prática acontecendo a partir da regeneração, tá bom? Embora não haja uma troca de substância, é uma mudança instantânea na natureza da prática que a gente vive, que afeta nosso intelecto, a nossa vontade, sentimentos e emoções. Ou seja, a partir do momento que somos regenerados na confissão do pecado e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e ali nós somos regenerados, até o nosso modo de pensar muda, né? A busca por conteúdos que você buscava antes, você já não busca mais aqueles conteúdos, você quer colocar o seu intelecto em outros conteúdos, em outras situações, né? A sua vontade também vai mudar, né? Se você não tem vontade de ser santo e botar isso em prática, então você tem que rever se você realmente entendeu o que é graça salvadora, entendeu que você precisa de Jesus e que você foi regenerado, tá? E aí, os nossos sentimentos e emoções, apesar de existirem, e apesar que a gente é ser humano, a gente vai sentir dor, medo, às vezes a gente vai sentir raiva, às vezes a gente vai sentir tristeza, decepção, isso vai acontecer com muitos cristãos, mas isso tudo vai ser agora não mais direcionado a satisfazer a vontade da carne, mas isso tudo vai ser direcionado a satisfazer a vontade do Espírito Santo. Pode passar. E aí o que acontece? Nesse processo da graça, a confissão de Jesus como Senhor Salvador, que você é pecador, ocorrendo a regeneração, vai ocorrer também a conversão, que é uma mudança que está intimamente ligada à obra da regeneração, que é efetuada na vida consciente do pecador pelo Espírito de Deus, o qual sente profunda tristeza que o leva a ter uma vida de devoção a Deus. Tá? Através da conversão, o homem desperta para uma garantia de que todos os seus pecados estão perdoados com base nos méritos de Cristo, marcando assim um princípio de uma nova vida, deixando a vida velha para trás e buscando a santidade em Deus. Tá bom, gente? Então, a conversão ela vai vir com esses tópicos, né? Graça de Deus, confissão dos pecados, mudança de vida, a regeneração, e aí, nesse processo que ocorre a conversão, vai ocorrendo também a mudança de postura, como eu falei anteriormente, né? Sempre deixando uma marca de um princípio novo de vida. E existem dois princípios muito importantes, tá bom? É uma vida de arrependimento de pecados e uma vida de fé, tá bom? Pode passar. O arrependimento, o que é? O verdadeiro arrependimento existe juntamente com a fé. Os dois são componentes ativos na conversão. Ou seja, arrependimento de pecados e fé andam juntos. Como eu falei ainda há pouco, você se arrepende de seus pecados porque você tem fé que uma pessoa, um homem, um Deus, morreu por você há 2024 anos, 23 anos atrás. Então, as duas coisas caminham juntos, arrependimento do seu pecado e fé. E isso não isso é uma mudança produzida na vida consciente do pecador, pelo qual ele abandona o pecado e busca perdão e purificação. Isso não é arrependimento de pecado, gente, não é uma magia, tá? Não é vamos dizer assim, uma pessoa que vem e faz com você uma lobotomia, não é o nome daquilo? Quando a pessoa faz, meu Deus, existe muito, esqueci o nome agora. A pessoa não faz uma mágica com você, onde você fica fora do seu corpo e você não entende. Não. A palavra de Deus fala que o homem examine-se a si mesmo, né? Então, o que acontece? Existe sempre a necessidade da gente agir como aquela parábola que Jesus falou, né? Sobre o publicano, né? E o fariseu, né? O publicano falou, Senhor, eu não sou nem digno de chegar perto, né? Sou nem digno. Ou seja, projeção astral, né? Tem isso também. Tem outro nome também além de projeção astral. Hipnose, né? Hipnose. Né? Tem gente que vai, aí põe a mão na sua cabeça e começa a rodar a tua cabeça. Aí roda a tua cabeça, aí roda a tua cabeça, sabe? Eu entendo, eu creio na posição de mãos, tá, gente? Eu creio. Mas tem gente, às vezes, que fica assim, uma certa teimosia,
que parece que as coisas só acontecem se for assim, né? Aí pega na cabeça e gira, aí gira, aí gira. Aí quando vê, a pessoa fica tonta e cai no chão. Aí quando vê, foi do espírito, foi o mover do espírito que fez a pessoa cair no chão. Eu creio, gente, que Deus ele tem essas manifestações e pode isso acontecer. Não é uma regra, não é uma doutrina, mas pode acontecer. A questão é que a vida de uma pessoa em Cristo, ela é consciente. Ela é uma fé racional, gente. É uma fé ciente das coisas. Então, Senhor, e quando a gente não entende, o que a palavra de Deus fala? Se te falta sabedoria, peça a Deus, que Ele dá gratuitamente. Né? Às vezes tem certas coisas que a gente não consegue entender. Então Deus fala, olha, peça para mim. Né? Então, a busca da purificação e a busca do perdão do pecado. Gente, e o que isso tem a ver? Quais são as características disso? Reconhecimento de culpa pessoal e incapacidade. Isso não é, gente, complexo de inferioridade, tá? Isso tão... Sabe, pessoas que ficam assim, toda hora se diminuindo demais, fica toda hora... Não. O reconhecimento não é somente você achar que você é pecador. O reconhecimento, o arrependimento é achar, é você entender que o pecado, você está lutando contra o pecado, mas isso te faz separação de Deus, não de uma separação moral da sociedade. Entendeu? Tem essa questão dessa ligação. O arrependimento não é só porque você quer parecer uma pessoa boa moralmente para a sociedade. É porque o pecado te afasta de Deus. Então a necessidade de estar com Deus é muito maior. Entendeu? Porém, se não tiver outros elementos, pode significar apenas o quê? Um medo ou um temor da punição. Né? Eu vou aqui me arrepender porque vai ter consequências, vai. Mas, gente, o arrependimento dos pecados é um instrumento enorme de Deus para a gente voltar para Ele. Então, a gente não pode desperdiçar isso. A gente precisa mudar nossa vida todos os dias, rever nossos caminhos e reaprender as coisas todos os dias. Mudança de sentimento que produz tristeza pelo pecado, tá? Porém, se não produzir mudança de vida, pode consistir apenas em remorso, ficando limitado a um estado emocional. Ou seja, gente, o arrependimento precisa gerar em você mudanças que talvez não venham, porque às vezes, gente, mudança não é miojo, né? Eu acredito na decisão, eu acredito muito que pode sim mudar, mas acredito também que mudança, às vezes, ele não é miojo, como eu falei agora, né? Ainda há pouco, não é mágica. Você precisa viver uma vida de santificação com Deus diariamente, dia após dia. Porque a palavra de Deus fala o quê? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, se você se acha muito santo hoje, continue achando isso amanhã, continue lutando por isso na segunda-feira, até o fim dos dias. Porque se você parar de vigiar, você cai. E aí você vai parar de viver uma vida de arrependimento e vai viver uma vida de culpa, de remorso e de medo. Vontade que consiste em mudança de atitude, buscando a confissão de pecados, o perdão e a pureza. Esse é o aspecto mais importante do arrependimento. Vou repetir, tá? Mudança de atitude, busca de confissão de pecados, o perdão e a pureza. Só um detalhe aqui que quero falar para vocês. Quando a palavra de Deus nos ensina a fazer isso, também nos ensina a procurar o presbitério. Por que ele fala isso? Porque a gente precisa entender que em certas situações a gente precisa buscar pessoas maduras na fé. Cuidado, às vezes, com pessoas que você não sente que tem maturidade para escutar certas situações e que, às vezes, podem até levar o teu assunto para outros ouvidos, entendeu? Então, quando isso acontecer, busque pessoas maduras, pessoas que já estão caminhando há muito tempo, pessoas que entendem, pessoas que podem te ajudar e orar com você para vencer essa luta que você está passando. Porque se você falar isso para pessoas imaturas, neófitas, pessoas que não têm uma maturidade espiritual, pode ter consequências muito ruins, tá, gente? Já vi muita gente que escutou o pecado do outro e ao invés de ajudar em oração, compartilhar com líderes maduros, levar ele a líderes maduros, fez uma fofoca na igreja e ficou muito feio, entendeu? Pode passar.
A fé é o componente ativo da conversão, que está instrumentalmente ligado à justificação e possui dois significados. Significado objetivo, que consiste apenas em acreditar, se limitar ao credo, entendimento limitado às escrituras. Limitado às escrituras. Gente, fé não é uma coisa que é somente baseado no cristianismo, tá? Existe fé em várias outras religiões, porque a nossa fé está pautada em Jesus Cristo, tá bom? Então existe esse significado objetivo. Apenas crer, se limitar, entender e acreditar em escrituras, né? Existem outras religiões também com outras escrituras, tá? Porém, qual a nossa diferença? É que a nossa fé está depositada em Cristo, com a entrega dele, entrega da vida a ele, submetendo-se aos seus cuidados, desígnios e obediência. É um desejo divino através do Espírito Santo que passa pela nossa vida, resultando em fé e virtude, com a produção diária do fruto do Espírito Santo. Ou seja, conversão é fé e arrependimento, né? Expliquei o que é arrependimento. E a nossa fé agora é uma fé baseada em Jesus Cristo, uma fé baseada que confia nele, descansa nele e obedece, né? Através do Espírito Santo que passa a operar em nossa vida, tá bom? Pode passar. Pode passar, Marcelo. Ah, já passou? Não, não, volte, perdão. Algumas características da fé, né? O reconhecimento da verdade e de tudo que Deus disse nas Escrituras acerca da depravação total e redenção. A fé é segura, incontestável e produzida por Deus. Tá bom, gente? A fé também é um momento em que se deixa de considerar objeto separado e indiferente, mas passa-se a vivenciá-la. Ou seja, você não é mais uma pessoa que vive distante do Senhor, né? Através da fé, você tem um relacionamento pessoal com a pessoa de Deus, com a pessoa da Trindade, tá? E também consiste na confiança em Cristo. É uma certeza imediata, convicção fundamentada sobre o testemunho que envolve a confiança. A fé justificadora não tem mérito humano, tá bom, gente? Mas é uma fé baseada na pessoa de Jesus Cristo, tá? É uma fé baseada em cristocêntrica, é uma fé cristocêntrica, tá bom, gente? Pode passar. Vamos falar agora da justificação, tá, gente? É a sentença judicial de Deus que torna o homem justo, torna justo o homem injusto. Com base na justiça de Cristo, declarando satisfeita todas as demandas da lei na vida do pecador, tá? Ou seja, toda a lei que o homem não conseguiria cumprir, que foi ministrada no Antigo Testamento, ela foi cumprida no sacrifício de Jesus. O homem não conseguiria cumprir todas as leis, era impossível para ele por causa do pecado. E se tem alguém que cumpriu toda a lei, se tornou justo. E não só se tornou justo, mas nos fez também ser justos junto com ele. Nós que éramos injustos, nos tornamos justos, justificados pelo sacrifício de Jesus, que é aquele que cumpriu toda a lei. Tá? A justificação não muda a vida e a condição da pessoa, mas sim seu estado de posição de pecador. Envolve o perdão de pecados, restaurando o favor divino e os direitos filiais, passando o homem à adoção como filho de Deus, com direito à herança eterna. Ocorre de uma única vez, somente pelo mérito de Cristo. Ocorre muito isso, viu, gente? Porque também tem algumas diferenças em relação a algumas igrejas, por exemplo, na questão da conversão, tá bom? Qual é a diferença? Que para alguns há uma perda da salvação, tá certo? Para outros não há perda da salvação durante a caminhada em Cristo. Só que, no caso, no que compete a nós, o que acontece? Às vezes, a gente sempre tem aquele apelo da reconciliação, né? A gente tem aquele apelo onde, olha, quem aqui quer que se reconciliar com Jesus, você que estava afastado, longe. A gente entende que é um convite para uma pessoa que estava longe de Cristo, que antes viveu, né, na igreja, participou, viveu ali e tal, e que depois se desviou e está voltando para Cristo.
Só que nessa situação, a gente precisa entender que todo esse processo. Volta, Marcelo, tu apertou algum botão, Marcelo? Só voltando, tá? Já tá acabando, calma. Calma que já tá acabando. Só 500 slides ainda, calma. Daqui para meia-noite a gente termina. Então, o que acontece? Então, nós precisamos entender que nós somos justificados não é pelo número de vezes que você vai à frente a aceitar Jesus, tá bom? Tipo, por exemplo, eu pequei hoje, lá vai o domingo ter que aceitar Jesus de novo. Aí na segunda-feira você peca de novo. Aí na terça você aceita. Fica nessa situação onde a gente precisa entender que não é isso, entendeu? E acaba que muita gente, às vezes, se sente muito frustrada, porque é pregado o caminho evangelho de perfeição, onde você, quando você aceita Jesus, você sempre vai acertar. E se você errou, você não tem mais solução, né? Aí a pessoa já abandona a igreja, já abandona tudo. E tem até um irmão aqui da igreja que a gente passa por isso. Ele só quer voltar para a igreja quando a gente estiver totalmente, 100% certo, caminhando seriamente com Cristo. Eu entendo o que ele quer dizer. Mas se for assim, uma pessoa super perfeita para ir para a igreja, não existe isso, né? Não existe. Então, o que nos justifica não é o número de vezes que a pessoa vai lá na frente aceitar Jesus. O que nos justifica é uma vida de arrependimento, de santidade diária e de confissão de pecados, sabendo que é favor de Deus, é graça e não mérito nosso, tá? E aí, temos que viver uma vida de arrependimento de pecado, mesmo quando a gente acha que não pecou, né? É bom a gente, Senhor, me ajuda, preciso crescer, preciso amadurecer, preciso ser uma pessoa mais parecida com Cristo todos os dias. Pode passar. A remissão dos pecados com base na obra expiatória de Cristo e o perdão concedido alcança todos os pecados, passados, presentes e futuros, tá? Com a remoção de toda a culpa e castigo. Então, até eu estou com 41 anos. Então, se com 82 eu cometi algum pecado, tipo, eu menti para minha esposa, esse pecado já está perdoado. Só que o que vai fazer a diferença é que eu entendi que eu pequei e que eu não quero mais mentir. Então, eu vou trabalhar minha vida diariamente para não mentir mais. Mas quem me convence disso é o Espírito Santo, me revelando a graça, me revelando o Filho. Amém? Deus remove a culpa, mas a não culpabilidade, ou seja, as consequências da culpa. O homem continua pecador, mas um pecador justificado. A Bíblia nos ensina que a pessoa é justificada gratuitamente pela graça de Deus e que ninguém é justificado pelas obras da lei. E existe também uma referência muito importante aqui em Romanos 6, 1 a 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, o que Paulo nos ensina? Que quem experimentou a graça de Deus não vai ter prazer no pecado. Quem entende a graça de Deus não ama o pecado, não tem prazer. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer com prazer nisso? Né? Porque se pecado fosse ruim, ninguém pecava, né? O pessoal sempre fala isso, né? E é verdade, para alguns o pecado é prazeroso. Estou falando de viver uma vida onde o pecado já não faz com que você reveja seus caminhos. É tão natural quanto respirar. E aí tem pessoas que pensam, é a graça de Deus, então ele já morreu por mim, então eu vou continuar pecando e estou aqui. Na verdade, essa pessoa entendeu errado. Se ela entendeu que pode continuar pecando, não entendeu o que é graça. Se ela pensa que pode continuar uma vida de pecado, indiferente com Deus, indiferente com uma mudança de postura, ela não entendeu o que é graça, o que é justificado, está justificado, não entendeu, se possível, ela nem se converteu, né? Nem se converteu, na verdade. Pode passar. Nesse processo também existe a adoção, somos adotados, somos aceitos como filhos de Deus, né? A justificação envolve o perdão de pecados, restaurando o favor divino, mas é mais do que isso também.
Dela decorre e promove os direitos filiais, passando o homem a filho de Deus por adoção com direito à herança eterna. É o ato de Deus por meio do qual os homens que creem em Cristo passam a fazer parte da família de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem não crê não é filho de Deus, mas filho da ira e filho da desobediência. A justificação tem a ver com a nossa posição diante da lei de Deus. Porém, a adoção também tem a ver com a nossa comunhão com Deus como nosso Pai. Então, nesse processo da conversão, da nossa redenção, Deus não se tornou apenas um Deus que manda e desmanda, mas também se tornou o nosso Pai. Nós somos irmãos de Jesus Cristo, que também é nosso Senhor. Né? Isso é fantástico. Isso é único em todo o Antigo Testamento, nos povos do Antigo Testamento, nos povos do Novo Testamento. Você ser um filho chegado a um Deus que morre por você é inédito, totalmente diferenciado. Pode passar. E também existe a santificação nesse processo. É uma obra progressiva da parte de Deus e do homem, tornando-o cada vez mais livre do pecado e semelhantes a Cristo. A santificação é iniciada nessa vida na regeneração. Quando você é regenerado, a partir do momento que Deus te transporta das trevas para a luz, você é impulsionado a ser mais santo e praticar obras de santidade, que obras que Cristo faria, né? E essa obra de santificação será completada no céu. Tá? Nós somos santos, justificados, tá bom? Pecadores justificados, estamos em processo de santidade, santos por causa de Jesus Cristo, mas quando ele voltar, ele vai restaurar todas as coisas e será aquele que irá nos tornar santos por inteiro, tá? Santos por inteiro através dele. Mas, Thiago, é errado dizer que eu sou santo? Não, não é errado, tá, gente? Não é errado dizer que você é santo. Só é errado você falar de um jeito como se você não tivesse mais lutas nesse mundo, né? Onde você fosse quase um superdeus, um semideus, né? De um jeito onde as pessoas que passam por lutas se sentem muito distantes de você. E ocorre muito isso. Diga que você é santo, mas santificado por quem? Santificado através de quem? Santificado pela obra de quem? Aí já é um gancho para você falar de Jesus Cristo, entendeu? Ocorre uma mudança moral com a regeneração. Uma vez nascido de novo, também um novo padrão de vida se inicia. É um primeiro estágio de santificação e vai aumentando por toda a vida, mas não será aqui concluída. Pode passar. A santificação envolve uma ruptura definitiva com o poder preponderante do pecado. Nós somos libertos, tá, gente? Do poder do pecado, mas não da luta contra o pecado, tá bom? Porque o pecado não terá domínio mais sobre vós. Antes de Jesus Cristo, nós não tínhamos a opção de lutar contra. O pecado era natural, como eu falei, como respirar. Hoje, em Jesus Cristo, com ele, nós temos a opção de não ceder ao pecado e ser santos todos os dias. A morte do pecado, ou a libertação dele, envolve o poder de superar os hábitos ou padrões de comportamento pecaminoso de uma vida. Vou repetir, tá? A morte do pecado, ou a libertação dele, né? Envolve o poder de superar os hábitos ou padrões de comportamentos, tá? Pecaminoso na vida de uma pessoa. É a mortificação da velha natureza em Cristo. É a vivificação de um ser nascido, criado em Cristo Jesus para as boas obras, tá bom, gente? Não existe, gente, uma vida de salvação que reflete a vida de alguém, dizendo, eu sou tão bom de coração, eu sou tão cristão aqui, ó, aqui dentro, aqui no meu interior. Não existe isso, tá, gente? Existe uma vida de praticidade. O Espírito Santo, ele te move a praticar, tá? A abandonar a velha natureza. Não adianta você dizer que você só
Eu sou um evangélico não praticante. Tá? Não existe isso. Aqui no meu coração, existe muito também essa frase, né, gente? Deus sabe a motivação do meu coração, né? Deus sabe, Ele sonda, Ele sabe. Gente, às vezes a gente entende o uso dessa frase em alguns contextos, mas tem gente que às vezes usa isso como uma muleta para não praticar as obras de arrependimento de pecado, de vida de santidade, né? A palavra-chave é graça. Graça, tá? Pode passar, Marcelo, por favor. Santificação afeta o nascido de novo em todas as áreas, corpo, alma, intelecto, afeto, vontade, e reflete no aspecto interior. É o próprio Deus da paz, e o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa parte da redenção, enquanto Deus desempenha papel ativo, produz santificação, o homem desempenha um papel passivo, né? Que a gente se oferece a Deus, a gente apresenta nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, e também pelo Espírito mortificamos a vontade da carne. Tá bom? Pode passar. Para encerrar aqui esse último momento da primeira parte da aula, perseverança dos santos, tá, gente? A perseverança dos santos entende-se todos aqueles que, regenerados e chamados por Deus a um estado de graça, ou seja, verdadeiramente nasceram de novo. Eles serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o final da vida. E só aqueles que perseverarem até o fim realmente nasceram de novo. Mateus 24, 12, 13 diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo, tá? Ou seja, a perseverança, ela é algo do Senhor para nossas vidas e é uma marca do convertido, tá? Lutas virão, batalhas virão, mas ele vai perseverar até o fim, né? E não será dominado pelo medo. Há aqui uma garantia de salvação dada por Deus, que é os que nasceram de novo, e somente os que nasceram de novo é que conseguirão perseverar até o fim, mesmo que haja algum desvio momentâneo, né? Às vezes a pessoa não tem fé toda hora, às vezes tem pessoas que ficam assim desanimadas, né? Mas Deus não vai permitir que ela fique desanimada para sempre. Pode passar. A doutrina da perseverança encontra seu fundamento bíblico em quem crê no Filho tem a vida eterna, as ovelhas jamais perecerão, os dons de Deus são irrevogáveis, a obra será completada, né? Essas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna e outras referências. Muitos têm dificuldade de aceitar e compreender este ensinamento, mas rejeitá-lo faz com que a salvação dependa do homem e é ignorar que consta nas Escrituras, suspeitando da veracidade do caráter da palavra. O homem não pode salvar a si mesmo. Isto é dom de Deus, tá bom? Pode passar. Eita. O elemento que prova que o homem nasceu de novo é a perseverança até o fim, produzindo frutos de boas obras. Deus seria injusto se permitisse o homem ser punido por a perda da salvação por algum erro que veio cometer após a conversão. O homem viveria uma roleta russa de incertezas, contrariamente ao caráter e natureza de Deus, de suas promessas e desígnios. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sempre tem aquela pergunta, né, gente? Se tem Jesus agora, e um minuto antes de Jesus voltar, eu pequei. E agora? Vou para o céu ou para o inferno? Né? Sempre fica aquela dúvida. Um minuto antes de Jesus voltar, eu pequei. E agora? Não existe isso para a gente, tá, gente? A vida, de uma vida em arrependimento, é o que conta, tá? Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, tá bom, gente? Romanos 8, 1. Ademais, como já visto no movimento da regeneração, o homem não deixa de ter uma natureza pecaminosa, ou seja, não deixa de ter tentações ao pecado, mas uma nova vida implantada.
o qual guerreará contra a carne. Paulo fala em Gálatas 5:17 que o espírito limita contra a carne. Com isso, é equivocado concluir que após a conversão, um homem não peque mais. Assim também como pecar, se pecar, perderá a salvação. Não há sentido nem congruência com todo o plano da redenção. Tá bom, gente? Então, o que acontece? Quando existe essa ideia de que você pode, a qualquer momento, pecar, e aí Jesus volta e você já vai para o inferno logo em seguida, significa que, no fundo, você está achando que são as suas obras que estão te salvando, e não uma vida de arrependimento em Cristo Jesus. Entendeu? Pode passar. Pode passar, amigo. São alguns versículos que a gente pode ler depois. E a glorificação é o último movimento que se concluirá com a salvação da presença do pecado em nossa vida, por completo, quando haverá a inteira conformação com Cristo Jesus. É a perfeição do crente, a glorificação. Na glorificação, a salvação envolverá o corpo físico, então glorificado. Estaremos ressurretos, ressuscitados, para aqueles que estarão mortos, né? Nós estaremos no céu. Será a redenção do nosso corpo. Isso eu vou explicar melhor, tá bom? A gente na próxima aula sobre a doutrina dos últimos tempos, tá bom? Mas a glorificação é o momento que Jesus voltará, nos levará a viver com ele, tá bom? Pode passar. Vamos dar um intervalo, tá bom, gente? De 10 minutinhos, Marcelo? Sim, pode ser, professor. Pode Aí ser. nós vamos falar sobre batismo e sobre ceia para poder encerrar a aula, tá bom? Ok, então. 10h40? Opa, 8h40? Sim, perfeito. 8h40 nós estamos de volta, então, com você, Tiagão. Valeu, obrigado. Muito obrigado.